Você sabe dizer a qual classe social pertence? Será que isso tem a ver com quanto você ganha, onde mora ou o grau de escolaridade? De acordo com o Estadão Investidor, uma das classificações mais amplamente usadas para definir a classe social é baseada na renda domiciliar por pessoa. Extrema pobreza. Segundo a FGV-IBRE, viver em extrema pobreza significa sobreviver com menos de R$ 209 por mês, ou seja, menos de R$ 7 por dia. Esse valor é o equivalente ao que você talvez gaste em um simples café com pão de queijo no intervalo do seu trabalho. Mas para quem vive nessa realidade, esse café está fora de alcance. Essas pessoas não têm acesso a alimentos básicos, água limpa, um teto ou cuidados de saúde. Enquanto você acorda, toma seu café da manhã, bebe água e checa o celular, elas lutam para obter o mínimo necessário para sobreviver. A extrema pobreza não é só escassez, é uma batalha diária por sobrevivência. Imagine estar preso a um fundo de um poço sem escada. Cada dia é uma tentativa desesperada de sair, mas a sensação de impotência e desespero não dá trégua. Para muitos, essa realidade é cruelmente constante. Classe D e E, pobreza. Cerca de 50,7% dos brasileiros pertence à classe D e E, com uma renda que varia de R$ 1.087 a R$ 2.400 por pessoa. Isso significa que mais da metade da população enfrenta diariamente o desafio de sobreviver com o mínimo necessário para viver. Alimentos, moradia, saúde e educação são batalhas constantes. Em termos práticos, a pobreza significa viver com uma renda abaixo de um certo limite, mas esse limite varia dependendo de onde você mora. Você pode ser considerado pobre vivendo com R$ 2.400 por mês em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Brasília, por exemplo. Enquanto em algumas cidades menores nos interiores, com esse mesmo valor, você pode viver mais tranquilo. Mas ser pobre vai além de uma conta bancária vazia. É enfrentar uma guerra silenciosa todos os dias apenas para colocar comida na mesa e manter as luzes acesas. A falta de recurso limita as opções, as escolhas e as chances de melhorar de vida. Com menos oportunidades para se qualificar e crescer, como acesso à educação superior, o acesso ao sucesso financeiro fica mais difícil, mas não é impossível. A pobreza, no fundo, não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma barreira que restringe ao acesso ao progresso e à liberdade que vem com o poder econômico. Classe C2. Aqui estão as pessoas da classe média baixa, com renda entre R$ 2.400 e R$ 3.981 por pessoa. Você está acima da linha da pobreza, mas longe de viver com grandes luxos. Comprar um carro novo, reformar a casa ou até colocar uma piscina no quintal são desejos que ainda estão distantes. Ter um emprego estável é a base dessa realidade, mas os salários ainda não permitem grandes saltos financeiros. Você ganha o suficiente para cobrir o básico, alimentação, moradia e contas sem sufoco, mas o orçamento ainda é limitado. As compras por impulso, viagens frequentes ou luxos estão fora do alcance, e cada escolha financeira exige um cálculo cuidadoso. Classe C1, a classe média. A classe média inclui pessoas com renda entre R$ 3.981 e R$ 7.000 por pessoa. Você não é nem rico e nem pobre. Sua renda cobre as necessidades básicas como moradia, saúde e educação, e ainda sobra um pouco para confortos como as férias, sair para jantar ou trocar o celular sem peso na consciência. Na classe média, é comum ter empregos mais estáveis como professores de rede pública, enfermeiros, funcionários de escritórios e alguns funcionários públicos. Diferente de quem ganha menos, seus dias não são tão incertos ou fisicamente exaustivos. Mas apesar do conforto, você ainda não tem independência financeira para se aposentar cedo ou arriscar em um negócio sem medo de falir. O dinheiro traz segurança, mas o excesso de gastos pode apertar as contas e te levar de volta ao famoso miojo. Classe B2, a classe média alta. A classe média alta inclui pessoas com renda entre R$ 7.000 e R$ 12.700 por pessoa. Você provavelmente tem um emprego estável e bem remunerado, o que significa que o seu salário é suficiente para viver confortavelmente em um bom bairro, enviar seus filhos para as escolas de qualidade e ainda tirar férias. Investir em educação dos seus filhos é fundamental, pois você provavelmente não estaria nessa classe se não tivesse estudado muito.
É comum que quem está nessa classe adote um estilo de vida similar ao dos ricos, com assinaturas em academias premium ou acesso a clubes exclusivos. Muitas pessoas com renda superior a 7 mil a 12 mil podem viver uma vida confortável, mas isso não significa que acumulam grandes fortunas, especialmente em um país com altos custos de vida e taxas de imposto pesadas. Na classe média alta, você desfruta de luxos, mas com moderação, como abrir uma garrafa de um bom vinho, sabendo que ao mesmo tempo deve ficar atento às promoções do supermercado. Classe B1. Se você tem uma renda entre R$ 12.700 e R$ 28.200, você está no patamar financeiro dos ricos. Esse nível de renda coloca você em uma posição privilegiada, permitindo viver com muito mais liberdade e sem o peso constante de se preocupar com o preço de cada coisa. Com esse poder financeiro, você não apenas cobre o básico, você pode se permitir férias luxuosas, carros de alto padrão e até mesmo adquirir uma segunda propriedade. É um estilo de vida onde investir em experiências exclusivas, como jantares sofisticados, eventos VIP e lazer de elite, se tornam comum. Aqui não é sobre só pagar contas, é sobre viver com qualidade, aproveitar o presente e ainda planejar um futuro tranquilo. Estar nessa faixa de renda significa ter o controle das suas escolhas, realizar seus desejos e abraçar oportunidades, sem as limitações financeiras que travam a maioria das pessoas. Classe A. Na classe A estão as pessoas que têm renda mensal acima de R$ 28.200 por pessoa. Apenas 2,8% dos brasileiros pertencem a essa classe. Nesta classe podemos encontrar os milionários, os multimilionários e os bilionários. Milionário. Ser milionário significa ter um patrimônio líquido de pelo menos R$ 1 milhão, ou seja, a soma de todos os seus bens, descontadas as dívidas, precisa ser igual a, no mínimo, R$ 1 milhão. Seu patrimônio inclui bens valiosos, como uma casa de alto padrão, carros, investimentos diversificados em ações, fundos imobiliários e outros imóveis. Nesse nível, você vive com conforto, sem precisar se preocupar com as pequenas despesas do dia a dia. Embora possa desfrutar de férias luxuosas ou comprar os mais novos itens tecnológicos sem pensar duas vezes, uma parte significativa da sua riqueza está estrategicamente investida, o que garante seu crescimento constante. Ser milionário não está no mesmo patamar dos bilionários como Eduardo Saverin, Jeff Bezos ou Elon Musk, mas oferece um estilo de vida seguro e confortável. Você pode bancar uma educação de qualidade para os seus filhos, planejar uma aposentadoria antecipada ou até mesmo investir em seu próprio negócio, se você quiser e entender sobre o negócio. Essa posição financeira traz liberdade e tranquilidade para aproveitar a vida com menos preocupações e mais opções. Multimilionário. Um multimilionário é alguém cujo patrimônio líquido é várias vezes maior do que o de um milionário comum. Por exemplo, 10 milhões, 50 milhões ou até centenas de milhões. Essa é a realidade impressionante de muitos multimilionários. A riqueza deles geralmente resulta de negócios de sucesso, investimentos astutos ou, na minoria dos casos, heranças generosas. O estilo de vida que essas pessoas levam pode incluir luxuosas mansões, carros de luxo e propriedades espalhadas pelo mundo. Seus investimentos abrangem imóveis, ações, empresas e até obras de artes valiosas. Nesse nível de riqueza, as decisões são impulsionadas pela paixão e pelo interesse, não pela necessidade. Apesar desse poder, ser multimilionário não significa ter uma conta cheia de dinheiro disponível a qualquer momento. O que realmente importa é o patrimônio líquido, que revela o verdadeiro valor da pessoa. Um multimilionário pode não ter dinheiro em espécie, mas ainda assim é considerado multimilionário graças aos ativos que possui. Existem também muitos multimilionários que não ostentam sua riqueza. No cotidiano, adotam um estilo de vida simples, ressaltando a importância da modéstia e da discrição em meio a um mundo de excessos. Eu falo mais sobre a importância da vida simples neste vídeo sobre fingir ser pobre. Bilionário. Ser um bilionário significa pertencer a uma elite financeira extremamente restrita e influente. Nomes internacionais como Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, o CEO da Tesla e SpaceX, representam fortunas que são quase impossíveis de calcular, mostrando um nível de riqueza que foge do que a maioria de nós consegue imaginar. Com bilhões de dólares ou até mesmo reais,
É possível comprar uma ilha particular, uma frota de iates ou até mesmo um pequeno país. No entanto, além do glamour, muitos bilionários escolhem investir em negócios e tecnologias que trazem inovações que impactam o nosso dia a dia. Bill Gates, cofundador da Microsoft, é um exemplo notável, tendo contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de tecnologias que mudaram a comunicação e o trabalho. Elon Musk também se destaca como um grande investidor, apostando em inovações que vão desde carros elétricos até internet via satélite, como a Starlink, que está conectando milhares de pessoas em áreas remotas. Entretanto, ser bilionário não significa que a vida seja isenta de desafios. Eles gerenciam grandes empresas, enfrentam decisões de investimentos complexas e lidam com a pressão pública constante e todos os tipos de ataques. Apesar dessas dificuldades, a liberdade financeira que a condição de bilionário oferece é inegável, proporcionando uma vida onde a dependência de um emprego das 8 às 17 horas é uma escolha, não uma necessidade. E aí, em qual classe você está? Conte para a gente nos comentários. Apesar de o nível de bilionário estar muito distante da nossa realidade, tornar-se um milionário é possível. Uma das formas mais acessíveis para nós da classe mais baixa é por meio de investimentos em ativos na bolsa de valores, como ações de boas empresas e bons fundos imobiliários. Se você deseja saber mais sobre investimentos, clique nesta playlist sobre o tema. São conteúdos valiosos para você começar a investir e mudar sua realidade financeira. Até logo!